Olá pessoal, tudo bem? Gravando esse vídeo aqui para falar para vocês como eu fiz para passar na primeira fase sem cursinho e mostrar para vocês a técnica que eu usei, né? E para saber que é possível. Tá aqui minha prova da primeira fase e graças a Deus recentemente saiu o resultado da segunda fase que eu também fui aprovado. Mas sobre a segunda fase eu vou falar em um outro vídeo, tá? Hoje vamos falar aqui sobre a primeira fase, como que eu fiz. Bom, primeira coisa eu quero falar o seguinte: sempre acredite em você. É possível, você consegue. É fé e foco, tá? Determinação. Nesse momento abre mão de algumas coisas, né? De passeio, de amigo e tudo mais. Tudo tem um preço, mas é totalmente possível. Mas depois vem a recompensa, né? Como eu. Hoje já sou advogado, já dei entrada na minha inscrição da minha OAB e graças a Deus tá tudo bem. Tá certo? Então hoje vamos falar sobre isso. Antes de eu entrar especificamente na estratégia que eu usei para ser aprovado, é importante eu falar para vocês o seguinte: ler o edital, saber exatamente o que vai cair na sua prova. Segundo, montar um cronograma com as principais matérias. Você precisa saber quantas questões caem de cada matéria, né? E os temas menores mais fáceis de estudar. Terceiro ponto, é seguir esse cronograma. Seguir esse cronograma, colocar lá cada dia uma matéria ou duas, se você tiver tempo, uma de manhã, uma tarde, se não uma por dia. Mas o importante é foco no estudo. É muito melhor você estudar 2, 3 horas bem focado no seu cantinho de estudo, esquecendo o resto e aproveitando bem esse tempo, do que 6, 7, 8 horas, mas com a mente dispersa, tá? Então 2, 3 horas bem focado, você vai absorver muito mais. E o controle emocional. O controle emocional é fundamental para que você consiga a aprovação. E fazer simulado. Você deve estudar questões, pegar provas anteriores. Eu, por exemplo, eu peguei as últimas 5 provas e resolvi todas as questões. Isso é uma forma de você estudar. Você vai fazer um simulado. Eu fazia um simulado por semana. Através das questões que eu errava, eu aprendia, porque eu ia ver qual é a alternativa correta e saber resolver, saber onde eu tinha errado. Você consegue administrar o seu tempo, né, no simulado, seu tempo de prova, a tendência é você ir melhorando, e consegue também identificar qual a matéria que você precisa estudar mais, a que você não está bem, tá? Então isso é importante. Na minha estratégia, eu selecionei 9 matérias, que dá 56 questões, e o foco foi em cima disso. Eu vou explicar já já como foi, tá? Mas é importante você fazer esse tipo de planejamento, tá? Ter planejamento e aproveitar o tempo o melhor possível. Então é conhecer o edital, montar um cronograma, ter o seu cantinho de estudo e muito foco, tá? E resolver questões, tá bom? Então, os caminhos que eu segui, dá certo, eu consegui e eu sei que você também consegue. Bom, em relação à questão da estratégia que eu usei, eu selecionei 9 disciplinas. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, nos comentários, na descrição, aliás, e vou deixar essas matérias, algumas informações. Mas se faltar alguma informação, alguma coisa que você queira saber mais que eu não falei no vídeo, você pode deixar nas perguntas aqui, nos comentários, e aí nós vamos conversar, tá? Qualquer dúvida que você tiver, o que eu puder ajudar para que você atinja esse objetivo, tá? Eu vou estar colaborando. E se você já fez essa prova, já foi aprovado também, e quiser dar alguma dica, a sua opinião, como você fez, alguma coisa que possa ajudar quem está assistindo esse vídeo, também é muito bem-vindo, tá bom? Eu com certeza terei o maior prazer aí de estar respondendo e estar trocando uma ideia com você. Estou muito feliz, passei na primeira fase, fui aprovado agora na segunda fase, já estou dando entrada na minha inscrição, graças a Deus, e já sou advogado. E você também será em breve, mas tem um preço, é se dedicar para poder passar na prova. Bom, eu fiz um rascunho aqui, ó, eu vou falar para vocês, ó, as matérias que eu estudei. A minha estratégia é o seguinte: eu selecionei um grupo de matérias, que esse grupo de matérias dá um número X de questões, para estudar profundamente. As demais matérias não é que não vai estudar. Eu estudei também, só que de uma forma superficial. E foquei o tempo maior nessas matérias. Vou falar as matérias que eu estudei aqui para vocês, ó. Ética, que cai 8 questões. Administrativo, que cai 6 questões.
constitucional, que cai 7 questões, direito civil, 7 questões, processo civil, 7 questões, direito do trabalho, 6 questões, processo do trabalho, 5 questões, empresarial, 5 questões e tributário, 5 questões. Então, nestas disciplinas que eu citei, incide aqui um total de 56 questões. Significa o quê? Que estudando profundamente estas matérias, você tem a possibilidade aí de ainda errar 14 e ficar ainda dentro das 40, que é a sua aprovação. Porque a tendência, quando você aprofundar no seu estudo, é você praticamente gabaritar essas matérias, tá? Você fazendo o simulado, identificando onde você está errando e ir fechando esse conteúdo, a tendência é essa. E no restante do conteúdo que eu falei, que você vai dar uma lida ou vai assistir uma videoaula, nisso você vai conseguir, ó, falei aqui 56, restaram 24 para as 80, né? Nessas 24, com essa leitura mais superficial, com essas videoaulas e com o estudo em resolução de questões das provas anteriores, que você vai resolver a prova toda, você acaba pegando aí mais uma dessas 24, vamos dizer que não aproveite 50%, que das 24 que você acerte 6, 7. 6, 7, com a possibilidade de 56 nessas daqui, que o estudo é aprofundado. Errar 14, errar 16 para acertar as 40, mas vamos dizer que você erre mais que a 16 aqui, nessas do estudo aprofundado. Você ainda tem mais a possibilidade nessas outras 24 questões de completar a 40, tá bom? Então é uma técnica que funciona, vale a pena, porque ninguém consegue estudar as 17 matérias aprofundadas. Então, eu escolhi essas daqui para estudar profundamente e as demais através de resolução de questão. E no meu caso, eu gosto muito de estudar vendo videoaula. E você que não vai comprar um cursinho, você consegue encontrar na internet, no YouTube, ou até no próprio Google, mas no meu caso, como eu gosto de videoaula, eu vi no YouTube, vários cursinhos aí que deixam aula gratuita no YouTube. Basta você se atentar ao seguinte: se a aula é atualizada, né? E se está dentro do conteúdo que está previsto no seu edital. Se não é muito antigo, pode ser que não esteja. É pegar a aula atualizada e você vai encontrar muita coisa boa, muita coisa de conteúdo, tá? Não vou citar nome de cursinho aqui, mas você pesquisando você vai ver. Bom, essas matérias que eu citei aqui, que é o foco para estudar, que abrange 56 questões, para você errar só 16 e acertar as 40, eu vou deixar relacionado aqui na descrição. Mas lembrando que tem as outras matérias, por exemplo, eu não citei consumidor e outras mais, que às vezes essas matérias você vai acertar com o que você aprendeu na faculdade, ou com o que você sabe aí no dia a dia. Por exemplo, quem trabalha no comércio acaba acertando alguma coisa de consumidor, ou alguma coisa que tem aí, que aqui sabe que aprendeu no trabalho, enfim. Dessas questões aqui, eu deixei incluso aqui, mosquitinho. Desculpa aí, gente. Dessas questões aqui, eu deixei entre elas processo do trabalho e direito do trabalho, porque eu já sabia que eu ia fazer na segunda fase. Foi o que eu fiz e fui aprovado. Mas vamos dizer que você queira incluir penal e processo penal, que eu não coloquei nessa lista. Sem problema, você troca por administrativo, por constitucional, vê a matéria que você tem mais facilidade, coloca nesse bolo, que você vai conseguir ter um aproveitamento melhor e tira aquela matéria que você não gosta. Porque não importa que matéria você vai acertar, o importante é você acertar as 40, tá? Uma outra coisa muito importante é gabaritar ética. Ética você tem que estudar profundamente, tá? Isso é muito importante, porque ética são 8 questões, representa 20% da sua prova. E sem falar o psicológico, né? Como são as 8 primeiras questões, você pegou sua prova, as 8 primeiras, você já sabe responder, isso traz uma confiança, traz uma firmeza tão grande para você fazer o resto da prova, que com certeza a aprovação vem. Já também tem o contrário, se você não estudar e já pegar logo as primeiras e ver que não sabe, isso daí pode te afetar um pouco no desempenho. Então, ética é fundamental que você estude mais profundamente, tá certo? E outra coisa que eu fiz que deu certo, ética eu tinha estudado muito, resolvi as questões de ética, depois eu fui para as matérias que eu tinha mais facilidade. Porque qual é o objetivo? É chegar nas 40. Depois que chegou nas 40, é só alegria. Não importa se vai errar as outras. Então, o que eu fiz? Ética, aí parti para penal, processo penal, trabalho, processo do trabalho, civil, processo civil, que são as matérias que eu tenho mais facilidade. Só aí praticamente eu matei as 40 questões.
Ainda acabei acertando outras, mas depois, como eu disse, porque por conhecimento de aula da faculdade ou por ter assistido alguma videoaula. Uma coisa importantíssima é as revisões de véspera. Revisões de véspera tem muitas dicas boas e vários cursinhos faz no YouTube aberto, gratuito, então tem como fazer isso também. Mas o importante, todo material que for ver na internet, seja no YouTube, no Google, sempre verificar se é material atualizado e se está dentro do seu edital, tá? Então é isso, é dominar o que cai, quantas questões caem de cada matéria, tá? E priorizar um grupo de matéria que te dá aí em torno de 55 a 60 questões, para te garantir as 40. Isso aqui eu vou deixar na descrição, tá? Como eu já disse. E resolução de questões. E além disso, você saber os temas de cada matéria que mais cai ou alguns temas que sempre caem. Ó, vou dar um exemplo aqui para vocês, ó, de ética. Sempre cai direitos e prerrogativas dos advogados, estrutura e organização da OAB sempre cai, incompatibilidade e impedimento sempre cai, honorários advocatícios sempre cai, de direito constitucional, por exemplo, controle de constitucionalidade, é um tema que sempre tem uma ou duas questões, organização do Estado, ações constitucionais, processo legislativo, direitos fundamentais, ou seja, tem alguns temas que sempre estão caindo e as questões se repetem muito, por isso é importante fazer a resolução de questões, porque vai ter questão que vai vir para você na prova que você já estudou, quando você fez um simulado, quando você viu as provas anteriores. O que vai mudar é de repente o nome do personagem, o valor da situação lá do enunciado, mas você vai saber a resposta. E você também já vai saber eliminar aquelas que estão totalmente erradas. Existem algumas dicas de algumas questões que estão totalmente erradas. Um exemplo, em direito administrativo. Quando tiver lá uma das alternativas que a resposta já começa com sempre, com alguma coisa afirmativa, fechando todo o cerco, sempre, me fugiu da memória aqui agora, mas sempre garantindo que é aquilo com toda certeza, que é aquela resposta, é um grande indício que aquela questão está errada. Ou sempre, ou só essa, ou todas elas, esse tipo de situação que cai nas alternativas, normalmente indica que a alternativa está errada. Não é regra, mas na maioria das vezes é isso. Vocês vão observar aí no estudo de resolução de questões e vai perceber isso que eu estou falando. E inclusive no YouTube você encontra aulas de resolução de questões dos cursinhos também, que você consegue acessar gratuitamente. Você vai pegar do exame anterior, mas não tem problema nenhum, desde que seja o conteúdo que está no edital, que vai cair novamente, não tem problema nenhum. Gente, é totalmente possível passar na OAB sem fazer cursinho. Eu consegui e eu sei que você consegue. Basta ter fé, foco, determinação. Tá? Nesse momento, abrir mão de tudo para poder conseguir aí a sua carteira como eu consegui. Bom, desejo boa sorte para você, tá? Sei que você vai conseguir e quando conseguir eu vou deixar já um vídeo gravado como eu fiz para ser aprovado na segunda fase. A minha segunda fase foi de direito do trabalho, tá certo? E qualquer coisa deixa aqui seus comentários, tá? Alguma dúvida, alguma coisa, alguma ideia que queira trocar e nós vamos estar conversando, tá bom? Muito obrigado, gente. Uma boa sorte aí para vocês na prova, tá? Com certeza vocês vão sair vencedor dessa. Tchau.